Robô. Né? Robô, Nossa, cara, robô. ele é ladrão. Ele é ladrão. É porque a gente tem essa ideia do cara muito certinho. Porque o Homem-Aranha ele passa a imagem de ser muito certinho. Eu creio que nem é ladrão, é porque ele talvez tenha sido ele inconsequente, entra, coisa de adolescente, exatamente. como é o que Aí propõe entra, essa. entra justamente isso que eu falei. Você tem que entender que o cara tem 16 anos. Ele tá se lixando pro negócio. Rapaz, ele quer usar tudo que ele tem. E aí, Mikael, nessa parte eu concordo com você que é um pouco assustador, mas ver o cara, o Peter Parker, o Homem-Aranha, roubando de uma empresa como a Oscorp. A princípio parece ser ruim, ser um furo, mas na verdade não é um furo. Por quê? Porque é justamente essa ideia que se quer mostrar de uma pessoa, um adolescente que não tem responsabilidades, né, a não ser com seus estudos. É um adolescente que não está nem aí para nada, não sabe o que é um crime, não sabe o que é segurança, não sabe o que é justiça. E ele comete um ato que geralmente um adolescente comete nessa idade. E aí sim, ao passar do tempo, quando ele descobre os poderes e começa a ver que ele, a partir de agora, great powers comes, great responsibility, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, aí sim ele começa a mudar isso. Então acho que essa inconsequência adolescente, ela na verdade é bem para retratar de que os adolescentes não têm total responsabilidade. E foi uma maneira dos criadores fechar um problema. Porque nos quadrinhos ele cria a teia, ele com sua mente científica cria, mas sempre houve uma discussão, como é que um menino de 16 anos vai conseguir criar uma teia dessa? Até uma vez, muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, alguém falou assim, nos comentários do gibi, você era tão inteligente para criar essa teia, aí patenteava esse negócio, vendia e resolvia o problema do dinheiro. Do dinheiro, né? Na versão do Sam Raimi, o que acontece? Criar a teia orgânica, que no gibi também acontece isso, uma história muito louca, meio sem pé nem cabeça, né? Que é uma outra coisa para se ver depois. Mas resolveram o problema da teia colocando a teia orgânica. Os fãs mais tradicionais não gostaram disso, então tentaram arrumar isso de novo aqui. Agora, como é que ele ia inventar do nada essa teia? Então, ele cria o lançador, mas a teia já tá no caso, ele pega e adapta, né? Para lançar. Aliás, foi muito rápido isso, mas porque não entra muito em detalhes, senão acaba o filme tendo 3 horas de duração. Né? O Mikael continua falando mais algumas coisas. Ele disse que o vilão, enquanto lagarto fazendo experiências, foi ridículo. O Mikael fala, o vilão, o lagarto, é um animal e que tem uma motivação xoxa para querer transformar toda a população em lagartos. Bom, Mikael, pensando num primeiro momento, você poderia ter razão. Claro que a opinião não se discute, você tem a sua, a gente tem a nossa. Mas eu concordo com você que leva um pouco de susto, tá? Um lagarto começar a fazer experiência. Mas engraçado que no dia que nós assistimos esse filme, nós assistimos juntos, né, eu e o Elza, a gente comentou isso, que eu achei bacana o lagarto ter raciocínio. Porque a gente está careca de ver vilões, monstros no cinema que só sabem destruir tudo que vê pela frente e gritar. Nesse caso não, o cara, por ter o DNA ainda humano misturado com o DNA de um réptil, ele ainda, além da força de tudo que ele é como lagarto, ele ainda consegue ter inteligência, inclusive aprimorada pela modificação genética, e que consegue ser sensível, consegue ser racional. E por que não ele não falar, não fazer experiências, que aliás fiel, tá no gibi também. Tem uma série antiga chamada Tormenta, né? São duas edições, onde mostra isso aí. Mostra esse conflito do lagarto com o Connors e o Homem-Aranha. Tanto é que o Peter Parker, ele é amigo do Kurt Connors. No gibi isso é mais explorado. Tanto é que ele sempre tenta ajudar o lagarto a voltar à sua forma humana. Então mostra isso bem. Aquele lance, por exemplo, tem gente que achou assim, muita florzinha. O lance dos lagartinhos indo no rumo do túnel, né? No gibi mostra isso. Mas como é que vai sair tanto lagarto, né, de Nova York? Bom, aí você tem que respeitar a liberdade artística, mas no gibi mostra. No gibi tem, isso é fiel também. Isso, né? Lagartinho que às vezes é difícil um pouco de engolir esse lagartinho, mas realmente está fiel ao gibi, né? Outra coisa, a Renata Gomes volta a comentar aqui, porque eu tinha falado, quando eu vi o filme, de um erro que eu achei, mas é um erro que ele não seria um erro, é um erro momentâneo, que ele quer dizer assim.
A Renata Gomes está comentando porque quando eu vi o filme eu coloquei assim, falaram tanto na publicidade, no marketing da história não revelada, tipo assim, você vai saber da história não revelada. Eu estou doido para saber a história não revelada. Teve uma campanha viral antes do Spider-Man falando muito sobre essa nova franquia usando essa frase, a história não revelada. E quando eu assisti o filme, logo publiquei no grupo e falei assim, engraçado, que por mais que eu tenha gostado do filme, a história não revelada não foi totalmente revelada. A gente não fica com uma série de dúvidas sobre os pais do Peter Parker, sobre um punhado de coisas que acontecem que não foi revelada. Mas eu digo um erro, Renata, momentâneo, porque é claro que eles não vão revelar tudo, porque querem ganhar dinheiro com a franquia que promete um arraso de bilheterias, como foi esse primeiro filme. Então eu acho que eu já esperava isso, apesar de não concordar. Eu acho que se tem uma campanha de marketing, é igual propaganda enganosa, né? Se você fala, você vai saber da história não revelada, então que conte a história não revelada. E não é o caso. Não. Tanto que o filme termina com uma cena que a gente fica na dúvida, né? Mas depois nós vamos entrar nessa parte porque tem comentários sobre isso. Então essa história não revelada, ela foi revelada em partes, assim, né? Essa história dos pais. Eu quero até ver o que eles vão fazer, porque no próprio gibi, ela não foi toda revelada. Passa um tempo, ele solta alguma coisa, passa o tempo, solta alguma coisa. Então no próprio gibi não tem assim, fechou esse assunto, pais de Peter Parker. É para dar história mesmo, né? O Elvio Santos Júnior colocou uma frase, sujeito da cabeça grande, né? Ou seja, ele está falando referindo à cabeça do novo Homem-Aranha, que o Elvio, na verdade no filme, se você está achando o Homem-Aranha cabeçudo, é porque você não viu nos gibis, né? A gente já mostrou aqui que no gibi ele é a caricatura dele, ele é mais caricato, ele realmente é mais cabeçudo. Você pode ver um corpo mais franzininho, né? De adolescente mesmo, é mais cabeçudo. Bom, Elvio, inclusive o Wesley tem aqui um pôster, né, do Homem-Aranha, mostrando que é cabeçudo mesmo, como você pode ver aqui nesta imagem. Bom, vamos continuar com os comentários aqui. O Peter Pedro disse que esse Homem-Aranha é o mesmo que ele assistiu há 10 anos atrás, só que um pouquinho mais empolgante. Mesmo que ele tenha gostado bastante da versão anterior, algumas coisas incomodavam ele, tipo os personagens eram muito caricatuais, principalmente o editor-chefe do Daily Bug, o Peter Parker era exageradamente bundão e a Mary Jane era um tanto chatinha. Ele fala que tudo mudou para melhor. Os personagens são melhores, como a própria Emma Stone, que está apaixonante, e o Peter Parker, apesar de mais inseguro e atormentado, ele está sem ser idiota. Concordo com o Peter Pedro, que fala muito das versões antigas, né? A Mary Jane era um pouco chatinha mesmo, né? E a Emma Stone e a Gwen Stacy está melhor mesmo. Tá, ela está melhor e que, como eu falei, tá bem fiel. E a Mary Jane, ela começou bem, mas inventaram algum romance com o filho do JJ, que nos quadrinhos não tem. E ela meio sem salzinho. A Gwen Stacy, inclusive, caricaturamente falando, ela tá boa, ela tá... As roupas... Tá. A Mary Jane também ficou parecida. Mas é a questão da interpretação mesmo, ela ficou meio sem sal. O Kaique Moraes disse, eu gostei muito do filme, principalmente o design do Homem-Lagarto, ficou muito louco. Eles souberam fazer direito um reboot do filme. A minha dúvida é em relação àquele personagem que conversa com o Dr. Connors na prisão, demonstrado nos créditos finais. Seria ele o Norman Osborn? Tudo indica que sim. Não deixaram esse mistério, um ponto de interrogação. Teoricamente é o Norman, e aí já é para começar o segundo filme. Isso leva a crer que eles no segundo filme devem tratar como vilão o Duende Verde, né? E aí muita gente questionando, como então, se era o Norman, como que ele surgiu na prisão? Se é uma prisão, uma cela, como que ele entrou lá? Eu vejo que tem mais uma questão psicológica, na verdade, não era o Norman em carne e osso ali dentro da prisão, talvez seja o próprio subconsciente do Dr. Connors, né, que tem aquela questão, aquela jogada mental, né, que ele poderia estar ouvindo vozes, ou então o Norman como Duende Verde, aquela coisa toda, conversando com ele a respeito da história dos pais do Homem-Aranha. Você também concorda comigo? Concordo. Acho que eles vão seguir essa linha aí. E vamos ver o que
que vai acontecer. Kaique fala também sobre a questão do paradeiro de dois personagens, né? O primeiro deles seria aquele diretor da Oscorp que o próprio Lagarto procurava na ponte, naquele incidente da ponte, que sumiu e a gente não fica sabendo mais do paradeiro dele. E também do assassino do Tio Ben, que ao contrário da primeira versão, não é encontrado pelo Peter Parker. Pode também ser base para algumas coisas no segundo filme, né? Eles deixam em suspense.